Nesse vídeo eu vou trazer uma filosofia de vida que há uns anos atrás mudou completamente a forma de eu colocar o foco nas coisas, de eu olhar para as minhas atividades diárias, e eu tenho certeza absoluta que isso aqui pode mudar completamente a forma como você está vendo a sua vida hoje, e principalmente se você tem um objetivo de passar em um concurso público, essa filosofia aqui vai agregar muito. Eu aplico ela com os meus alunos e é normalmente uma das frases que os alunos escrevem, colocam na parede e procuram seguir essa ideia. É uma ideia valiosa. Se você é novo aqui no canal, ainda não me conhece, eu me chamo Leandro Reinhardt, sou mentor de estudos e aqui nesse canal eu te ensino a estudar em alto desempenho. Então, se você ainda é novo, calma, segura sua mão. Você vai deixar o seu like no momento em que você sentir que esse conteúdo de alguma forma agregou para sua vida. Aí nesse momento eu quero que você se inscreva, que você deixe seu like, que você ative o sininho e comece a acompanhar o canal aqui, que vai ter muito conteúdo legal. Bom, vamos passar para a tela comigo, que eu quero explicar um pouquinho dessa filosofia. O nome da filosofia é Pague-se Primeiro. Vocês já vão entender um pouquinho mais isso. Isso aqui eu retirei de uma filosofia dos investidores, que normalmente eles têm essa ideia de que você tem que se pagar primeiro. Ou seja, aquele dinheiro que entra na sua conta, se você quer investir, se você quer pensar no seu futuro, você vai em primeiro lugar, aquele recebeu a grana caiu na conta, você vai separar o valor que é do seu investimento, vai investir e com o restante desse valor você vai viver. Essa é a lógica dentro do mundo dos investimentos. Agora eu quero trazer essa mesma lógica para dentro dos estudos. Você sabe que a sua energia e o seu tempo ao longo do dia são recursos limitados. Você não tem todo o tempo do mundo, você tem apenas 24 horas como qualquer outra pessoa. Dessas 24 horas, boa parte você precisa dormir, você precisa ter cuidados com higiene, com alimentação, você precisa muitas vezes trabalhar e são poucas as horas que sobram no seu dia. Além disso, não é a qualquer momento do dia que você tem o máximo de energia. Às vezes você está com energia alta, mas tem momentos que você até tem tempo, mas você não tem energia suficiente para fazer alguma coisa. Pensando nisso, é lógico, é até um tanto quanto simples de se entender que a gente deveria priorizar nossa maior energia, nossa maior dedicação, nosso melhor tempo do dia para aquelas atividades que realmente vão nos fazer caminhar para frente, aquelas atividades que vão nos tirar do status atual e nos transformar naquela pessoa que nós queremos ser daqui 5, daqui 10 anos. Faz sentido até aqui? Pois bem, qual é o grande problema que acontece na sociedade, que acontece com a grande maioria da galera? As pessoas elas não conseguem ter clareza em relação a qual atividade priorizar e muitas vezes elas estão colocando o melhor tempo e a melhor energia delas para uma atividade que não faz nenhum sentido e que apenas vai manter ela naquela situação atual. É o que eu chamo de atividade que te mantém no status quo. Você não vai mudar a partir dessa atividade, ela é uma simples manutenção da sua condição atual. Como que você pode pensar isso para aplicar de fato na prática essa filosofia? Um dos exercícios que eu mais gosto de fazer e que eu recomendo sempre para os meus alunos é você pegar basicamente uma folha, por isso que eu estou com a tela aberta aqui, e você vai dividir essa folha ao meio. Você vai fazer basicamente 2 quadrinhos. E aí aqui você vai colocar desse lado atividades que eu chamo de status quo, ou aquelas atividades que são simples manutenção da sua vida atual. Do outro lado, você vai colocar aquelas atividades que são do eu do futuro, ou seja, aquelas atividades que de fato vão te levar para um outro patamar, vão transformar você naquela pessoa que você quer ser. E aí o trabalho que você vai fazer não é olhando para frente, porque olhando para frente normalmente dá errado. Normalmente a gente planeja e idealiza coisas que não vão acontecer. A gente faz um planejamento muito acima, muito além do que a gente consegue cumprir e isso acaba não funcionando. Eu quero que, na verdade, você, a partir do momento que você pegou essa folha, fez essa divisão, colocou aqui o que é status quo, deixa eu colocar até isso aqui numa cor, colocar nesse rosa aqui, ó, e o verdinho aqui do eu do futuro. Eu quero que a partir de agora você analise como foi a sua última semana, como foi o seu último mês e você comece a pensar nas atividades que você fez. Vou dar alguns exemplos aqui. Imagina que eu precisei lavar meu carro durante esses dias. Bom, lavar o carro definitivamente pode ser algo que vai manter o meu status quo. Mas não é algo, pode ser algo necessário. E sim, muitas das coisas do seu status quo são coisas necessárias. Só que aqui eu quero te trazer um nível de clareza para que você saiba o que priorizar. Não é que você vai deixar de fazer as atividades do status quo. Por exemplo, se você está num trabalho, isso aqui é polêmico, tá? Mas se você está num trabalho que você está ali só para prover o seu sustento, que é a realidade da grande maioria das pessoas. Às vezes você está num trabalho apenas para prover o seu sustento, pensando em algo melhor e muitas vezes algo totalmente desconectado daquilo que você está trabalhando. Digamos, você está trabalhando numa loja, você trabalha num supermercado perto da sua casa. Eu tenho certeza que teu sonho não é ser empacotador do supermercado. Teu sonho provavelmente é, sei lá, eu quero ser advogado, quero terminar minha faculdade, quero me formar e advogar. E aí, de repente, você está todos os dias dedicando
10 horas do teu dia para esse trabalho. Isso é possível de manejar? Nem sempre. Às vezes você não tem como manejar isso. De repente você precisa lutar pela sua sobrevivência e você só tem esse trabalho. Não tem, obviamente, como você negligenciar. Só que faz sentido, por exemplo, você, de repente, está fazendo hora extra no trabalho, enquanto você poderia estar pegando essas mesmas horas extras e trabalhando em algo que vai construir o teu futuro. E aí, por exemplo, você pode pensar que o seu emprego atual é algo do status quo. Agora, você, por exemplo, cursar uma faculdade, ou pegando o nosso exemplo aqui no canal, você estudar para um concurso, isso talvez seja uma atividade que te leva para o futuro, correto? Então, de repente, você vai colocar o estudo aqui. Entende que você vai começar a preencher essa lista com aquelas coisas que são manutenção e aquelas coisas que te levam para frente. E depois você, se você pegar uma semana inteira de atividades que você fez, você vai pensar, eu lavei o carro, eu trabalhei, fiz o meu trabalho no meu emprego, eu saí para passear, sei lá, momentos de lazer. Eu tive momentos de lazer aqui, eu joguei futebol, eu pratiquei um esporte ou algo assim. De repente eu tô acima do peso e no meu eu futuro eu visualizo que eu vou ser uma pessoa que vai estar de bem com a minha saúde, que vai estar treinada, que vai estar com o shape em dia, eu posso colocar de repente o treino aqui, que também é algo de construção. Economizar dinheiro também pode ser algo que vai estar aqui. Se você tem um objetivo a médio ou longo prazo, você pode colocar isso aqui. E aí você vai entender que a sua melhor energia do dia necessariamente precisa estar aqui. Depois que você fez essa listinha, o que eu quero é que você faça uma avaliação. Por exemplo, se eu acordo de manhã e durante a manhã eu consigo produzir muito no meu estudo, faz sentido que eu acorde no sábado de manhã e eu vá direto lavar o carro? Não faz sentido nenhum. Você está muitas vezes abrindo mão de fazer o teu estudo naquele melhor horário que seria para você estudar, para você ir ali lavar o carro. Você fazer o seu trabalho, tudo bem, às vezes não tem como você ter uma maleabilidade aqui. Mas de repente, se você tem uma certa flexibilidade no trabalho, é mais inteligente, por exemplo, que você estude no horário que você tem mais energia e deixe talvez para fazer o seu trabalho posterior. Está cada vez mais comum hoje em dia as pessoas que estão trabalhando em home office e de certa forma trabalham por produtividade. Dentro da mentoria eu vejo muita gente assim, que entra trabalhando em home office, tem que fazer um trabalho por produtividade, às vezes eu pergunto, tá, e qual é o melhor horário que tu diria para estudar? Ah, de manhã. E por que tu não estuda de manhã? Porque eu trabalho. Digo, não dá para inverter? Dá. Então, qual é o sentido de tu gastar a tua melhor energia, de você não se pagar primeiro? Porque entende que o momento que você está colocando energia nessas coisas aqui, você está deixando de colocar energia em você mesmo. Você está deixando de se pagar primeiro. Você primeiro está pagando os outros. Essa daqui é a filosofia que eu quero trazer para vocês. Então, faça uma boa avaliação da sua rotina. Analise quais são as atividades que você está fazendo e que de fato estão te levando para frente. Eu tenho certeza que daqui uns 5 anos você vai olhar para trás e vai dizer assim, graças a Deus que eu estudei, graças a Deus que eu treinei, graças a Deus que eu economizei dinheiro. Tô dando só uns exemplos, isso aqui eu coloquei mais ou menos de acordo com o que eu prezo. Graças a Deus que eu investi tempo com a minha família, porque lá no futuro você vai agradecer. Ou então você vai poder estar arrependido, porque você perdeu tempo aqui lavando o carro, cuidando da casa, passeando com o cachorro, coisas que de repente você não são apenas manutenção do seu status atual. Talvez, beleza, não vou poder deixar de passear com o cachorro, dei um exemplo ruim aqui, mas você vai, de certa forma, conseguir entender que depois que eu cumpri essas atividades, depois que eu dediquei minha melhor energia aqui, agora eu posso focar nessas outras aqui. E claro que muitas vezes o lazer, ele pode estar aqui nesse campo também, que pode ser necessário para uma saúde mental da gente. Vocês entendem que tem uma série de poréns aqui que eu tô falando, mas eu tenho certeza que se você analisar a sua condição, vai fazer sentido. Eu vou dar um exemplo da minha, ó. Deixa eu apagar aqui. Quando eu tava estudando para concurso, o que acontecia? Eu tava estudando para concurso, eu tava cursando uma pós-graduação. Ao mesmo tempo eu era oficial do Exército e eu também tinha meu filho em casa, meu filho pequeno. Basicamente esse era o meu contexto. Tirava serviços, finais de semana ali e tal, de vez em quando tinha campo. Mas para mim, absolutamente, o meu trabalho no Exército, ele era apenas manutenção do status quo, porque não era ali que eu iria continuar minha vida toda, não pretendia, eu era oficial temporário, então eu já tinha, inclusive, meu prazo de validade. Então o meu trabalho não é que eu trabalhasse mal, sempre fiz um bom trabalho dentro do Exército, acredito que tenha feito um bom trabalho lá, só que eu não iria ficar me desdobrando fora do meu horário de trabalho, abraçando causas que não eram minhas, sendo que eu tinha o meu estudo. Então o meu estudo nitidamente ele estava aqui. E o que eu fazia? Para mim, quando eu acordava de manhã, era o melhor horário para estudar. Então eu já acordava mais cedo, acordava ali próximo das 5 horas, e eu dedicava minhas primeiras horas do dia ao estudo, porque eu fazendo isso, eu sabia que a minha melhor energia, ela ia para o estudo. Depois, se eu fosse trabalhar e eu tivesse um pouco cansado, eu ia dar um jeito de fazer o trabalho de qualquer forma. Mas aí não tem problema se o meu rendimento não fosse o máximo, porque o meu rendimento máximo já tinha sido no estudo. Outra coisa que eu fiz muito durante esse tempo, sempre cuidei muito da minha saúde, treinando. Isso daqui foi algo que eu tô colhendo benefícios até hoje. Graças a Deus sou uma pessoa saudável, sempre cuidei muito bem da minha saúde,
e isso com certeza está me gerando frutos. Tenho energia ao longo do dia para poder fazer as coisas. Já, por exemplo, cuidar da casa. Cuidar da casa é importante, sim, não tem dúvida. Ninguém vai viver no meio de um chiqueiro, entendeu? Só que eu não vou ficar abrindo mão de estudar para estar cuidando da casa. E é muito comum isso acontecer. Eu vejo os alunos às vezes dizendo isso, cara, tive que pegar o sábado de manhã para limpar a casa e não pude estudar. Poxa, não, deixa para limpar a casa em outra hora, entendeu? Estudo, treino, economia, também para mim foi outro ponto. Tempo que eu estive no exército, de certa forma eu consegui construir minha casa, consegui juntar uma certa grana que me deu um conforto para que eu pudesse estudar tranquilamente, me dedicasse. De repente eu tivesse que sair do quartel antes, eu teria como me sustentar por um tempinho ali. Então, de certa forma, a economia também foi uma atividade do eu do futuro e tinha momentos que eu tinha que parar para pensar, cara, o que eu vou fazer? Olhar minhas contas da casa, separar uma grana aqui, pagar outras contas ali e tal. Então essa organização também demanda tempo, demanda energia, e se você não dedicar isso, você vai gastar em qualquer coisa. Trabalho, casa, aí eu tinha a questão do meu filho, que até nesse momento, como o meu estudo ainda estava sendo uma prioridade 1, então acabava que muitas vezes eu abria mão de estar com ele. E tá tudo bem, era algo planejado, era algo temporário também. Por um certo tempo eu estive um pouco afastado, do tipo, chegava em casa, dava uma atençãozinha para ele ali e em seguida já me trancava no quarto para estudar. Eu sabia que essa daqui ainda era prioridade 1 dentro das minhas prioridades do futuro. Consegui me fazer entender, gente? O que eu quero é que você aplique essa filosofia. Pague-se primeiro o seu melhor tempo do dia, a sua melhor energia do dia seja dedicada ao seu eu do futuro. Pense quais são as atividades, faça essa avaliação, entenda o que foram as coisas que você fez que realmente estão te levando para frente, e aquelas atividades que estão apenas te tomando tempo. Essas atividades, se você puder delegar, melhor ainda. Delegue para alguém. Se você não puder delegar, faça ela, mas faça num horário em que não atrapalhe suas atividades do eu do futuro. Se nada disso for possível, aí você vai tentar equilibrar, vai ter que dar um jeito aí. Mas enfim, eu acho que com esse nível de clareza você vai saber no que focar, você vai saber quais são as atividades do seu dia que fazem mais sentido. Legal? Se você não se inscreveu no canal ainda, esse é o momento ideal para você se inscrever. Deixa o teu like, compartilha esse conteúdo com alguém e me conta aí nos comentários se esse conteúdo aqui de alguma forma fez sentido para você, se é uma filosofia que pode fazer sentido para o seu dia a dia. Tenho certeza que pode agregar muito. Por último, se você está estudando para concurso público, quer um acompanhamento, quer a minha ajuda para estudar, para organizar a sua rotina, o seu planejamento de estudos, toda a sua organização para que você tenha mais constância, estude de uma forma estratégica, aqui no primeiro comentário abaixo vai ter o link para você preencher o formulário da Mentoria Experts. Você vai preencher o formulário, a minha equipe vai analisar, se fizer sentido, a gente vai entrar em contato com você. Se for o seu momento de entrar na mentoria, a gente vai entrar em contato com você e vai abrir uma possibilidade para você entrar na mentoria. Então o link está aqui no primeiro comentário, preenche ali, dá uma olhada também na página que vai ter as informações relacionadas à mentoria. Legal? Estamos juntos, um grande abraço e até o próximo.